Olá, gente! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar notação rítmica, figuras ou valores. Vamos ao texto. Para representar graficamente a duração do tempo dos sons, ou silêncios, na música usamos sinais chamados de figuras ou valores. Pessoal, as figuras musicais ou os valores musicais são estes que estão aqui na tela. Veja, este primeiro aqui, olha, é chamado de semibreve. Ela vale 4 tempos. O segundo é chamado de mínima. Vale 2 tempos. O terceiro, a semínima, vale 1 tempo. O quarto, colcheia, meio tempo. Quinto, semicolcheia, 1/4 de tempo. Sexto, fusa, 1/8 de tempo. Sétimo, semifusa, 1/16 de tempo. Perceba que a questão aqui agora é tempo. É tempo de duração do som, ou o tempo de duração do silêncio, porque a música ela é feita tanto de sons quanto de silêncio. Só que eu quero fazer uma observação que muitas pessoas, até mesmo os pais de vocês, confundem estas figuras musicais, olha, esta daqui, que é a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, com nota. Estes símbolos, pessoal, não são notas musicais, olha. Estes símbolos que eu estou marcando aqui, ó, não são notas musicais. Não é dó, não é ré, não é mi, fá, sol, lá e si. Muitas pessoas confundem, por ser 7 os símbolos musicais, eles confundem com as 7 notas musicais. Então não se trata de nota musical, mas sim de uma figura de tempo. Então vamos lá. Essa primeira aqui, olha, é uma bolinha branquinha dentro, tá? O nome dela é semibreve, tá? E ela vale 4 tempos, olha só. Então, quando ela aparecer lá no pentagrama, por exemplo, se ela aparecer na segunda linha, lá na segunda linha, nós temos a nota Sol, né? Se ela aparecer na segunda linha, nós vamos tocar a nota Sol por quanto tempo? Ó, 4 tempos. Vou dar outro exemplo, olha. Aqui nós temos a mínima. Que jeito é a mínima? Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Olha só. Como que é a mínima? A mínima é uma bolinha branquinha dentro com uma perninha que é chamada de haste. O nome dela é mínima e ela vale 2 tempos. Então, se essa figura musical, a mínima, cair lá na segunda linha do pentagrama, nós vamos tocar a nota Sol por 2 tempos. A semínima, como é? Olha, é uma bolinha pretinha com uma perninha, com a haste, tá? Uma bolinha pretinha com a haste. O nome dela é semínima e ela vale 1 tempo. Se ela cair lá na segunda linha do pentagrama, nós vamos tocar a nota Sol por 1 tempo. E assim sucessivamente. A colcheia, bolinha pretinha, com a haste, e essa curvinha aqui, ó, é chamado de colchete. Por isso que ela se chama colcheia. E ela vale, olha, meio tempo, certo? Então, se a colcheia cair lá na segunda linha do pentagrama, nós vamos tocar a nota Sol por meio tempo. Então perceba, pessoal, que não tem a ver com a nota musical. Não é nome de nota, mas sim tempo musical, ok? Tempo de som. Quanto tempo nós vamos segurar determinado som tocando, certo? Então, figuras musicais, agora nós vamos reler novamente o texto, já compreendendo isso, olha. Para representar
graficamente, ou seja, a escrita da duração do tempo dos sons, né? A escrita tanto de nota quanto de silêncio, que são as pausas na música, nós vamos usar alguns sinais, ó. Usamos sinais chamados de figuras ou valores, certo? Nós vimos aqui as figuras que marcam o tempo do som. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Agora, tem figuras musicais que vão marcar as pausas, ou seja, os silêncios do som. Obviamente, quando a gente estiver tocando a flauta, como a flauta é um instrumento de sopro, em algum momento a gente precisa respirar. Naquele momento que a gente está aí respirando, não está saindo som. Então, ali está embutido um silêncio, uma pausa. Então, nós temos sinais, olha, que vão indicar quanto tempo a gente não toca. Ou seja, quanto tempo a gente vai ficar em silêncio. Olha aqui, ó. Pausas, né? Pausas são sinais, olha os sinais aqui, ó, que indicam o quê? Silêncio. Então, pausas são sinais que indicam silêncio. Vamos marcar aqui o silêncio. Não devemos tocar, olha aqui, ó. Não devemos tocar, mas devemos respeitar esses valores em silêncio. Quais são os símbolos das pausas, então? Estão aqui, ó. Olha os símbolos das pausas. Aqui nós temos a pausa de semibreve, 4 tempos sem tocar. Aqui nós temos a pausa de mínima, 2 tempos sem tocar. Aqui nós temos a pausa da semínima, 1 tempo sem tocar. Perceba que é o mesmo nome das figuras aqui, ó. Mesmo nome, ó. Semibreve, mínima, semínima, colcheia. Então, o mesmo nome das figuras de som, nós vamos ter as figuras de silêncio. Olha a pausa da colcheia como é. Então, pausa da colcheia, meio tempinho sem tocar. E assim por diante. Nós vamos nos deter nesse momento somente nessas 3 aqui, tá? Pausa da semibreve, pausa da mínima e pausa da semínima. Nós vamos aprender a pausa da colcheia? Sim, mas não nesse momento. Assim como também nós vamos nos deter apenas na figura da semibreve, da mínima e da semínima. Vamos aprender a tocar notas musicais em colcheia, valendo meio tempo? Vamos, mas não agora, ok? Então, estas são as figuras musicais. Indicam apenas tempo, tanto que a gente toca ou em silêncio, que a gente não deve tocar, ok? Eu vou trazer um vídeo colaborativo para ajudar para a gente aprender mais sobre esse assunto. Segue o vídeo. Tempos e figuras musicais. Na escrita musical existem figuras que representam o som, o silêncio, a duração do tempo e a altura da nota. Então existem várias figuras musicais que nós vamos estudar no decorrer do nosso curso. Essas figuras são escritas na pauta musical. Então agora nós vamos ver o que é essa pauta musical. Ela pode ser chamada por pauta ou pentagrama. A pauta ou pentagrama é o conjunto de 5 linhas paralelas que formam entre si 4 espaços. As linhas e os espaços da pauta musical são contados de baixo para cima. Por exemplo, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. A pauta é usada para escrever e ler as notas e também outros símbolos da grafia musical. Olha, aqui nós temos as 5 linhas que formam a pauta musical e sobre ela nós temos centenas de símbolos para transmitir essa linguagem que se chama música. Antes de surgir a grafia musical, a música era somente inspiração. A música era arte.
Agora, a partir da grafia musical, nós já podíamos documentar a nossa ideia, né? Transmitir através dos séculos nossas composições, ela se transformou em ciência. Por isso que no começo do nosso curso a gente falou que a música é a arte e a ciência de combinar os sons. Aqui está um exemplo da música se transformando em ciência e da agora para frente nós vamos estudar todos esses detalhes separadamente, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as figuras musicais. No processo de execução de uma música, nós temos dois motivos muito importantes: o som e o silêncio. E esses motivos, né, que são o som e o silêncio, eles se interagem muito bem entre si, como veremos da agora para frente. Na teoria musical, o silêncio é chamado de pausa. Então, da agora para frente, os símbolos que representarem o silêncio, nós vamos chamar simplesmente de pausa. Então, os sons e as pausas são representados por figuras musicais com características específicas. Antes, porém, eu quero te falar uma coisa muito importante. A figura é dividida por partes. Então vamos agora estudar as partes da figura musical. A figura que representa a nota musical possui até 3 partes: cabeça, haste e colchete. Ó, tá vendo essa figura musical aí? Ela pode ser dividida em cabeça. A partir dessa cabeça eu posso acrescentar uma haste e o colchete. Vamos continuando agora, falando ainda sobre as partes da figura. As partes da figura musical podem aparecer das seguintes formas: somente a cabeça e a haste, ou a cabeça, a haste e um ou mais colchetes. Figuras que representam os sons: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Semibreve, ela se apresenta com um círculo vazio. Toda vez que nós depararmos com essa figura na partitura, nós saberemos que é uma semibreve. Tem a mínima, que é a cabeça vazia, que é esse círculo, né, que nós chamamos de cabeça, é a cabeça da nota com uma haste para cima. E ela também pode se apresentar com essa mesma cabeça de nota vazia, com a haste para baixo. Agora, a semínima, gente, já é diferente. É a cabeça da nota cheia, com a haste para cima. E ela pode se apresentar também com a haste para baixo. De agora para frente, todas as figuras terão a cabeça preenchida. A colcheia tem 3 particularidades: cabeça colorida, a haste e um colchete. Esse vergão que desce à direita se chama colchete. Por isso veio o nome da figura, que se chama colcheia. Ela também pode se apresentar com a haste para baixo, certo? A semicolcheia, a cabeça colorida, com a haste para cima e 2 colchetes. E ela pode se apresentar também com a haste para baixo, com seus 2 colchetes. A fusa, com a cabeça colorida, haste para cima e 3 colchetes. Ou cabeça colorida, haste para baixo e 3 colchetes. A semifusa, com haste para cima, porém com 4 colchetes, ou com haste para baixo, com 4 colchetes. Essas foram figuras que representaram sons musicais. Agora nós vamos ver as figuras que representam as pausas. As pausas, como nós vimos posteriormente, é o silêncio. O nome das figuras são os mesmos, né? Elas têm a mesma nomenclatura, porém com situações diferentes. A semibreve se apresenta com esse símbolo, certo? A mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Agora nós vamos ver as mesmas figuras de sons e pausas escritas na pauta musical. Olha aí, ó. A figura da semibreve, a figura da mínima, a figura da semínima, a figura da colcheia, a figura da semicolcheia, a figura da fusa e a figura que representa a semifusa. Nas pausas, né? Olha como é que apresenta
a figura da semibreve de pausa, né? Que vai representar o silêncio. A mínima, da semínima, a figura de pausa da colcheia, da semicolcheia, da fusa e, por fim, da semifusa. É muito importante você decorar esses nomes, você memorizar esses nomes. Agora nós vamos entrar no tempo musical, que vai explicar exatamente para que serve todas essas figuras e para que serve todas essas nomenclaturas. O tempo musical é a pulsação que conduz o ritmo da música. Está vendo aí uma bateria, um contrabaixo e 4 notinhas, certo? Nós podemos perceber assim que a palma da mão ela aparece a cada pulsação de tempo. E isso conduz o ritmo, né? Essa sequência de pulsações deixa a música ritmada. É através disso aí que nós sentimos os ritmos, né? Até futuramente, quando nós formos estudar estilos musicais, é através desse tipo de pulsação que nós definimos um ritmo do outro. Nós sabemos quando é um rock, quando é uma valsa, quando é um bolero, quando é uma salsa, quando é uma bossa nova, e assim por diante. Então existe essa pulsação que conduz o ritmo da música. Pessoal, é muito importante que você memorize o nome de cada uma dessas figuras, né? E sua forma de escrita. Porque a partir da próxima aula nós vamos estudar a duração de cada uma. Tem figura que vale 4, figura que vale 2, vale 1. Então nós vamos estudar cada uma dessas figuras dentro da partitura musical. A figura musical que tem a maior duração do tempo é a semibreve. Olha a semibreve aí, e ela vale 4 tempos. Depois da semibreve, cada figura dura metade de tempo da figura anterior. Olha aí, a primeira figura é uma semibreve. Então a segunda figura vai durar metade dela, a terceira metade da segunda, e assim cada figura dura metade de tempo da figura anterior. Como esse exemplo aí, ó. 4 tempos a primeira, a segunda já vale 2 tempos, a terceira 1 tempo e assim por diante. Continuando, divisão proporcional dos tempos musicais. Vamos estudar os sons, as pausas, os nomes e os valores de cada figura. Aqui está o som e a pausa da semibreve, que valem 4 tempos. O som e a pausa da mínima, que valem 2 tempos. A duração de tempo da segunda figura já é a metade da primeira figura. E assim, continuando, vamos ver agora a figura que representa o som e a pausa da semínima e que vale 1 tempo, já é a metade da segunda, né? O som e a pausa da colcheia, que vale meio tempo. O som e a pausa da semicolcheia, que vale 1/4 de tempo. O som e a pausa da fusa, que vale 1/8 de tempo. E o som e a pausa da semifusa, que vale 1/16 de tempo. Continuando, vamos falar das proporções, né? Que é a proporção de cada figura musical. Se nós quisermos preencher 4 tempos de uma música, nós precisamos de uma figura que vale 4 tempos. Então nós precisamos de uma semibreve, porque a semibreve vale 4. Então a proporção da semibreve é o número 1, porque eu precisei de uma semibreve para eu conseguir 4 tempos. A proporção da mínima é o número 2, porque eu precisei de 2 mínimas para eu conseguir os 4 tempos. A proporção da semínima é o número 4, precisei de 4 semínimas para eu conseguir 4 tempos. A proporção da colcheia é o número 8, porque eu precisei de 8 colcheias para eu conseguir 4 tempos. A proporção da semicolcheia é o número 16. Eu precisei de 16 colcheias para conseguir 4 tempos. A proporção da fusa é 32. Eu precisei de 32 para eu conseguir 4 tempos.
e a proporção da semifusa é 64, porque eu precisei de 64 semifusas para conseguir 4 tempos. E assim preenchemos todas as proporções dos tempos musicais. Nós vamos focar o nosso estudo, primeiramente, nas figuras mais usadas em qualquer curso de música, em qualquer instrumento também. As figuras inicialmente mais usadas são os sons e as pausas da semibreve, que valem 4 tempos, sons e pausas de mínima, que valem 2 tempos, sons e pausas de semínima, que valem 1 tempo, e sons e pausas de colcheia, que valem meio tempo. Vamos dar um exemplo de como isso funciona na prática musical, né? As partituras. Vamos desenhar uma pauta e, como primeiro exemplo, eu quero usar a figura que tem maior duração, que tem um maior valor. Então, eu vou usar a semibreve. Ela vale 4 tempos. Vou desenhar uma semibreve aqui. Então, eu precisei de uma semibreve para conseguir os 4 tempos. Então, a proporção dela vai ser o número 1. Eu vou fechar, vou separar, né, a semibreve e vou continuar. Na próxima figura, eu quero desenhar a mínima. Ela vale 2. 2 mais 2 igual a 4. Para eu conseguir os 4 tempos, eu preciso de 2 mínimas. Qual que é a proporção da mínima? Vai ser o número 2. Fecho e vou partir para o próximo. Eu quero desenhar agora a semínima, que vale 1 tempo. Então, eu preciso de 4 semínimas. 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 4. A proporção é o número 4, porque eu precisei de 4 semínimas para eu conseguir 4 tempos. Fecho para separar. Agora, na próxima figura, eu vou usar a colcheia. A colcheia, eu sei que ela vale meio. Então, meio mais meio, eu já tenho 1 tempo. Se eu continuar, colcheia mais colcheia, né? Meio mais meio, eu vou conseguir 2 tempos. Meio mais meio, consegui 3 tempos. E meio mais meio, já consegui 4 tempos. Então, eu precisei de 8 colcheias para conseguir 4 tempos. Então, a proporção é o número 8. Fecho e meu exemplo está finalizado. E aí, deu para perceber como a música é vinculada com a matemática, né, gente? Então, vamos para o próximo exemplo. Nós vamos falar agora sobre divisão proporcional dos sons. Vamos começar com a figura que tem maior valor, né? Então, uma semibreve é igual a 4 tempos. Eu precisei de uma figura, né, da semibreve para eu conseguir 4 tempos. Como nós estudamos anteriormente, nós já sabemos que 2 mínimas é igual a 4 tempos. Então, eu divido a minha semibreve em 2 partes, eu consigo 2 mínimas. 4 semínimas é igual a 4 tempos. Então, se eu dividir a minha primeira figura da mínima em 2 partes, eu vou ter 2 figuras da semínima. E depois a outra figura em 2 partes, tenho mais 2 figuras da semínima. Então, com 2 mínimas, eu consegui 4 tempos, 4 semínimas. E para fechar essa lição, 8 colcheias também é igual a 4 tempos. Porque com cada semínima eu consigo 2 colcheias. E assim sucessivamente, né? Eu posso dividir a semínima em 2 colcheias e eu consegui 4 tempos. Vamos ver agora a divisão proporcional das pausas, que são as mesmas figuras, porém, né, representando o silêncio. Aqui na primeira situação, gente, a pausa da semibreve vale 4 tempos em silêncio. São 4 tempos onde não tocamos nada. Como vimos anteriormente, a música é feita de som e de silêncio. E o silêncio, na hora certa, ele traz toda a beleza para a música, ele traz todo o enriquecimento para a obra. Música é a combinação de som e silêncio. Então, vamos lá. 2 pausas de mínima também é igual a 4 tempos de silêncio, né? Vou dividir a minha primeira figura por 2, vou ter 2 figuras de mínima. E assim, gente, sucessivamente, igual foi na lição anterior, né? Só que agora nós estamos pensando em pausas para representar o silêncio. Se eu dividir cada mínima por 2, eu vou ter 2 semínimas. Então, com 4 pausas de semínima, eu tenho 4 tempos de silêncio. E agora, para finalizar,
eu divido também cada pausa de semínima, eu vou conseguir 2 pausas de colcheias. Então, nessa sequência, eu preciso de 8 pausas da colcheias para conseguir 4 tempos de silêncio. Ok? É muito importante que você memorize isso, esses nomes, né? Colcheia mínima, o que é cada uma delas e quanto tempo cada uma delas vale.